Olá, pessoal do YouTube, os amigos também da Igreja Presbiteriana de Campos Belos e a todos que nos assistem. Hoje estamos aqui iniciando nossa primeira transmissão ao vivo, da nossa escola dominical, do estudo que nós estamos desenvolvendo, com base na revista Palavra Viva, trabalhando o tema Eu Mesmo e os Outros. E hoje nós vamos pensar um pouquinho, dando continuidade, a questões envolvendo autonomia. A pergunta que você faz hoje, a vida é minha, afirmação, na verdade. E vem aquela velha dúvida metódica, né? Será mesmo Jesus? Essa deve ser a nossa certeza, a nossa grande convicção. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo de número 23, que é o Salmo que nos provoca, né, essa reflexão. Vimos falando desde domingo passado, quando introduzimos, né, esse estudo que tem por título Autonomia, a vida é minha. E lá no canal, no nosso canal no YouTube, está sendo transmitido ao vivo também, vai ficar lá depois para os irmãos acessarem, você já entra lá, se você não é inscrito, se inscreva e deixe o seu like lá, para o nosso canal crescer cada vez mais, tá certo? O título está lá e está dessa... A dúvida metódica, que os filósofos afirmam aí, está lá. Porque muitas vezes nós partimos dessa premissa, né, de que a vida é minha, eu posso fazer o que eu quero com o meu corpo, né, com as minhas atitudes, não devo satisfação a ninguém. Mas será que nós realmente devemos viver assim? Será que essa é a perspectiva? Se a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, eu acabo com ela a hora que eu quero, eu desgasto a minha vida da maneira que eu quero? Então é importante que nós pensemos nisso, e esse é o objetivo do nosso estudo, refletir sobre essas questões, né, porque é importante, é necessário que nós, como cristãos, saibamos o que fazer com a nossa vida e entender qual é o propósito da nossa existência, da nossa passagem por esse mundo. E o Salmo 23, salmo muito bonito, muito gostoso de ler, mas um salmo desafiador. Qual é o desafio desse salmo? Uma vez que ele é um salmo de conforto, que ele é um salmo, né, que tem como objetivo tranquilizar o nosso coração, alentar a nossa alma. Qual é o desafio que esse salmo traz para nós? Há desafio no Salmo 23, sim. Há um grande desafio. O desafio que o Salmo 23 nos propõe é o da confiança no Senhor. O quanto nós confiamos no Senhor? Qual é a nossa perspectiva em relação ao Senhor? Será que nós enxergamos o Senhor como aquele que nos ajuda, como aquele que nos fortalece, como aquele que nos orienta em todo o tempo? É necessário que nós saibamos responder, né, adequadamente essa pergunta, porque sim, o Senhor é o nosso grande ajudador, o Senhor é aquele que nos acompanha o tempo todo. Portanto, pensemos, e diz aqui o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Percebam que a perspectiva do salmista, ela se dá, né, nos tempos presente e futuro. O salmista, ele não está aqui preso ao seu passado, ele está olhando para o seu agora, para o seu presente, mas também para o seu futuro. E ele considera futuros possíveis, né? Ele considera um futuro sombrio, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que as coisas se tornem muito difíceis, né? Eu hei de confiar no Senhor, ainda que eu ande em lugares onde a morte está presente, né? Eu não temerei, ou seja, ele também dispõe o seu coração para a confiança, para a segurança, para uma postura corajosa. Então é um desafio, com certeza, que ele nos faz,
a mantermos firme, né, a nossa confiança, segurança, sustentação no Senhor. Portanto, desculpa, é imprescindível que nós, né, consideremos essas verdades, porque o Salmo 23, ele muitas vezes tem sido subvalorizado, né? Como aquele salmo que muitas vezes a gente lê para quem está doente, né? Aquele salmo que a gente lembra, né, quando quer confortar alguém, mas também é um salmo muito útil quando a situação é de desespero, né, quando esse desespero, né, começa a desmantelar a nossa fé. Portanto, percebamos o desafio do Salmo 23. E esse salmo, ele está aqui relacionado com o nosso estudo, que versa exatamente sobre o desespero. O que acontece quando o desespero bate à nossa porta? Sentir-nos desesperados é uma coisa, faz parte, né, da caminhada humana. Muitas vezes nós nos encontramos desesperados, seja pela perda de alguma coisa, pela perda de alguém, pela partida, pela mudança repentina de situação. Normalmente, nós nos vemos às voltas com situações, não é, que vão exigir de nós uma postura para a qual nem sempre nós estamos prontos ou preparados. Né? Então, quando o desespero muitas vezes nos toma de assalto, nós não sabemos o que fazer. E quando achamos que sabemos, ou quando decidimos fazer alguma coisa, normalmente nós complicamos ainda mais a situação, porque agimos intempestivamente e assim, né, metemos os pés pelas mãos e aquilo que já estava difícil se torna ainda mais complicado, né? Nós prejudicamos normalmente ainda mais a situação. Então, quando as coisas saem do controle, muitas vezes há uma tentativa nossa de assumir o controle, né? Como se você estivesse no avião e de repente o piloto infartasse e você diz: eu preciso fazer alguma coisa. Né? E você chega lá e joga o piloto de lado, se assenta na sua cadeira, toma, né, os controles do avião e fala: eu vou pousar esse avião, só que você não tem conhecimento de aviação, você nunca manobrou uma máquina como aquela, que é extremamente complexa, que depende de outros, né, para que você possa conduzi-la, e às vezes você não considera que antes de infartar o piloto havia ligado o piloto automático e o avião estava em segurança, e você, na tentativa de resolver tudo, coloca tudo a perder. Muitas vezes é o que acontece com a nossa vida, porque ao assumirmos, né, o controle total, né, daquilo que nós entendemos ser a nossa história, nós acabamos por complicar tudo. Né? Então, essa perspectiva de autonomia muitas vezes nos leva a situações indesejadas. Né? Falávamos um pouquinho sobre o significado de autonomia, a ideia daquela lei própria. Né? Aqui há a junção de duas palavras, auto, né, que tem a ver com a minha perspectiva, né, o meu jeito, né, com também o nomos, que vem de lei, né, de onde vem lei. E aí a gente percebe que a autonomia é aquela ideia de que eu mesmo faço as minhas próprias leis. Né? Então, eu rejo a minha história, eu conduzo a minha caminhada da minha maneira, a meu modo, né, como eu bem entender. Então, a autonomia, por si só, ela é um tanto quanto perigosa, né, porque ela exclui, né, toda e qualquer ajuda externa. O autônomo, ele não conta, né, com apoios extras. Ele segue fazendo tudo sozinho e a seu modo. Né? Essa é uma perspectiva que normalmente está ligada à perda de controle, né, da própria vida. E há uma outra perspectiva também, que nós chamamos de autocomiseração, que é aquela pena exacerbada de si mesmo, né, que é aquela vitimização, onde a pessoa afirma: tadinho de mim, agora não tem mais jeito. São normalmente perspectivas que fazem parte, né, daquela caminhada que se tornou desastrosa. Então, como enxergamos a vida? É uma questão de vida ou morte. Não é?
Então, a gente fala muito sobre cosmovisão, sobre a maneira como você enxerga o mundo, como você enxerga a vida, como você lida com as questões ao seu redor, né? E, normalmente, diante dessas perspectivas, né, a gente vai desenvolver a nossa trajetória. Claro, se você enxerga, né, a vida e as circunstâncias de uma maneira, né, essa maneira com a qual você enxerga tudo em torno de você vai definir as suas ações, as suas escolhas, as suas decisões, vão influenciar diretamente. E falávamos no domingo passado sobre uma dessas decisões, né? Estamos pensando aqui em prejuízos, né? Falávamos sobre o suicídio. E é um tema que, ao mesmo tempo, é polêmico, dramático, é um tema difícil de ser abordado, né? Existem ainda muitas dúvidas sobre o suicídio, né? Não apenas envolvendo como sendo um problema, né, de cunho social, é algo que tem preocupado, né? Mas também como sendo algo relacionado com a caminhada espiritual de um indivíduo. Né? Por que ele cometeu suicídio? O que leva uma pessoa a dar cabo da própria vida? O que leva uma pessoa a finalizar a sua trajetória, sempre em nosso entender, de forma precoce? Por que uma pessoa faz isso? Recentemente, né, nós temos visto aí a ocorrência de pastores, né, finalizando a sua vida de uma maneira trágica, né, por meio do suicídio. E isso deixa a comunidade cristã em polvorosa, porque as pessoas não entendem como que alguém que prega acerca da vida, que aconselha as pessoas, que normalmente, né, está envolvido no tratamento de pessoas desesperadas, toma uma atitude desesperada. É um contrassenso. E agora, ele ensinou tanta gente, alguns inclusive pregaram, que é um pecado imperdoável, nós vamos falar disso também no finalzinho aqui, né? É um pecado que não tem perdão, é uma coisa que não pode-se jamais considerar. Né? Por que tudo isso acontece? Então, são questões que nos deixam muito intrigados, e a gente não tem as respostas, né, para todas essas perguntas, porque a gente fica realmente por entender, e apesar de ser um ato intencional, né, porque o suicídio ele é intencional, é a decisão de tirar a própria vida, ele nos parece também um tanto quanto irracional. Né? A pessoa que cometeu, pensamos, não pensou, né, não refletiu, não considerou, não esgotou a reflexão e fez uma coisa horrível como essa. Normalmente é o que nós pensamos, né? Mas as causas do suicídio são várias. Nós falávamos um pouquinho sobre algumas delas, como raiva, desânimo, desapontamento, frustrações, tragédias. Algumas pessoas não conseguem continuar a vida depois de perdas, né, grandiosas, vergonha, né, protesto, muitas coisas, né, vão fazer parte. Nós vimos na revista, tem aí, você pode dar uma lida, uma relida, você que já leu, né, alguns mitos sobre o suicídio. Tudo isso nós já vimos, tá, gente? Eu só estou revisando aqui para a gente pegar o fio da meada. A você que não assistiu a última aula, por favor, dá uma lida na revista para você poder se situar melhor, tá? Então, existem alguns mitos, as pessoas pensam, e normalmente quem fala muito de suicídio não chega a cometer, coisas dessa natureza, e as estatísticas vão provar que nem sempre os mitos estão certos, né? Existem algumas verdades por trás dos mitos que a gente precisa considerar, tá? Mas a perspectiva do nosso estudo é enxergar Deus no meio do sofrimento, né? Porque o que nos ajuda no meio da nossa caminhada difícil, né? E a nossa caminhada ela tende a ser difícil, né? A caminhada no mundo ela não é fácil, tá? E eventualmente nós vamos nos ver envolvidos em situações desconfortáveis, normalmente, certo? Então, muitas vezes, o que a gente tem que fazer é aproveitar bem os bons momentos, porque o mundo ele é um lugar hostil. Então, é bem
provável que o mundo ele terá mais condições de oferecer a você desconforto do que prazer. Ah, mas você não, mas a minha vida sempre foi muito boa. Tá? Ou você não está enxergando a minha vida como um todo, tá certo? Ou Deus está te dando realmente um bônus, tá? Mas não quero aqui ficar pregando a desgraça, bem o caos, mas o que nós havemos de considerar é que o mundo não é o nosso lugar. E se você, como um cristão, não é, que naturalmente se opõe às perspectivas do mundo, né, ainda não tem encontrado dificuldade no mundo, possivelmente há algo errado com a sua mensagem. Possivelmente, né, você está fora do eixo, você não está caminhando na direção, porque a vida cristã, né, por si só, ela já encontra muita dificuldade no mundo. Por quê? O mundo destoa, né, da verdade de Deus. Então, se você caminha segundo Deus, obviamente que você vai contrariar o mundo. Não tem como fazer, tá, um meio termo. Não tem como você agradar os dois lados. Não tem como você caminhar nesses dois caminhos simultaneamente. Ou você vai por um e deixa o outro, né? E, senão não dá. Mas a Bíblia fala, meus irmãos, sobre sustento do Senhor. E esse sustento advém exatamente de uma relação de qualidade com Deus. Ou seja, então, para que eu possa me fortalecer na minha caminhada em relação ao mundo, é necessário que eu me lembre, né, cada vez mais, de que a vontade do Senhor deve pesar sempre, tá, nas minhas decisões e em todos os meus quereres, vamos dizer assim, né? Então, o Salmo 102 é um salmo que vai nos falar sobre esperança. Esperança que vem do Senhor, né? O Salmo 116 vai nos falar sobre gratidão, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Então, o salmista olha ali para aquela perspectiva e reconhece tudo que o Senhor tem feito em meio às dificuldades, né? O salmista não tem uma vida fácil, mas ele percebe que em cada dificuldade o Senhor foi presente. Ele diz, o que eu vou dar para o Senhor diante de tudo isso? Como é que eu vou agradecê-lo? E ele conclui dizendo que a maneira de agradecer é dedicando, devotando a sua vida ao Senhor o mais que ele puder. E o Salmo 121 vai nos falar do socorro. Quando tudo ao nosso redor parece prejudicado, ele diz, olha, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tá? Então, a perspectiva da palavra de Deus é sempre a de desenvolvermos fé em meio à dor. Ou seja, reconhecer que o controle, né, final de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Ele é quem detém o controle da minha vida, da sua vida, da nossa vida. Ou seja, o mundo, mesmo o mundo que não conhece o Senhor, mesmo o mundo que o aborrece, é também controlado e conduzido pelo Senhor, ainda que o mundo não reconheça. Eu gosto muito de utilizar essa ilustração, mas é como se nós estivéssemos todos num ônibus ou num avião e por mais que você diga definitivamente, né, se é definir, né, quem vai definir o destino é quem está com o controle na mão. Então, digamos que você esteja no ônibus e diga, eu estou indo para Tóquio. E o outro do seu lado, não, eu estou indo para Portugal. E o outro diga, não, eu estou indo para o Paraguai. Só que o motorista do ônibus ou o piloto do avião está dizendo, não, eu estou indo para a Rússia. E é para lá que vocês todos vão, porque vocês estão comigo. Então, o Senhor tem um controle. Então, por mais que nós digamos assim, eu quero assim, quem tem o controle na mão é quem vai definir o destino. Quem vai decidir o final da viagem. E a nossa grande alegria se dá exatamente pelo fato de que o Senhor é amoroso, é cuidadoso, o Senhor é poderoso, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos ajuda, Ele nos protege, Ele nos ensina. Então, nós contamos com toda a orientação do Senhor. Na palavra de Deus, nós vimos alguns casos de suicídio, como o de Abimeleque, por orgulho, Saul também por orgulho, né? Do seu escudeiro, que morreu por medo, né? Se matou por medo. Aitofel, que, diante da situação que ele vivia, passou grande vergonha e resolveu dar cabo na vida. Zinri, que foi um mau rei, que também
por orgulho, deu cabo da sua vida, e Judas, que por causa do remorso de ter, né, traído o Senhor Jesus, também deu cabo da sua própria vida. São alguns casos clássicos, né, que nós temos na Bíblia de suicídio, que nos ensinam algumas coisas, né? Percebemos que o final dessas pessoas foi um final triste porque elas se renderam exatamente àqueles sentimentos que o Senhor muitas vezes nos recomenda enfrentar, nos recomenda lutar. E lutar sempre na perspectiva de dependência do Senhor. Né? Se Judas, por exemplo, quisesse ser restaurado, ele seria. Né? Temos outras questões teológicas implicadas na morte de Judas. Ele estava condenado, ele foi, né, criado para isso. Né? Um caso clássico de predestinação aqui, mas isso é outra história, é outro assunto. Né? Mas caberia, né, na situação de Judas, arrependimento? Caberia. Né? Se você observar bem, o caso de Pedro é bem semelhante, né? Porque Pedro negou. Né? Pedro, embora afirmasse amar muito Jesus, ele também, quando a coisa ficou difícil, ele disse que não o conhecia. Foi diferente de Judas, porque Judas levou os inimigos de Jesus a ele, entregou nas suas mãos. Né? Embora Pedro não tivesse isso, mas ele também meio que abandona o Senhor. Né? Nega o Senhor, não conheço, com medo de se envolver nas mesmas complicações. Mas percebemos que o final de Pedro é bem diferente do final de Judas, porque Pedro é restaurado, bem restaurado. Né? Pedro foi uma bênção na vida da igreja. Né? Então, muitas vezes, a gente percebe aqui uma grande, como é que eu posso, é tomado pelo remorso e se enforca. Pedro se arrepende e segue a sua caminhada. Então, como é que a gente lida com essas situações que muitas vezes nos deixam desesperados? Né? É o Senhor quem vai nos dar a resposta final, porque Ele é o nosso grande refúgio. O Salmo 46 vai nos falar disso, né? Vai nos mostrar que o Senhor é o nosso refúgio, é nele que nós nos amparamos, nos seguramos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente nas tribulações. Então, quando tudo se torna difícil, aonde eu me escondo, aonde eu me protejo? É no Senhor, porque Ele é o nosso socorro, como já vimos no Salmo 121. Né? Então, quem conduz as nossas decisões? Foi aqui que nós paramos na aula passada, né? E hoje nós vamos entrar num outro tema igualmente polêmico, tá? Que tem muito a ver com a finalização da vida por parte do ser humano, né, do próprio homem, que é a eutanásia. Falávamos do suicídio, né, que é a decisão violenta pelo fim da vida, né, de forma autônoma, ou seja, a pessoa decide, eu não quero viver, né, minha vida acaba hoje. E aí ele lança a mão de algum recurso, né, para botar fim à própria vida. Eu não vou sugerir aqui, mas a pessoa resolve, hoje eu morro, de um jeito ou de outro. Né? E a eutanásia? A eutanásia é ainda muito polêmica e não é ainda tão difundida, tão refletida, tão discutida no nosso país. Mas existem países que já pensaram sobre a eutanásia e alguns até regulamentaram. Não de forma completa, né? Alguns países resolvem, né, e permitem que a pessoa, né, dentro de algumas orientações, dê fim à sua vida. Nos Estados Unidos, alguns estados, né, têm regulamentação. Alguns países, se eu não me engano, Suíça, não tenho certeza, né, parece que também tem uma regulamentação para isso. Então, algumas pessoas, muitas vezes, viajam para lá para poder fazer. E o que é eutanásia? Eutanásia não é o nome de uma senhora. Eutanásia é a interrupção da vida em casos de enfermidades terminais. Ou seja, aquela pessoa que está muito doente e que, em determinada altura da sua vida, resolve não prosseguir com o seu tratamento. Então, a eutanásia ela pode se dar de várias formas. Quando a pessoa desiste do tratamento, é uma forma de eutanásia.
o médico chega e diz, olha, o seu caso é incurável, mas o tratamento e a doença evolua até que eu finalmente morra. É uma forma de eutanásia, certo? E eu até pensava, há um tempo atrás, que não era bem assim, né? Que você tinha o direito de não querer se tratar. Mas, ao mesmo a perspectiva que se dá é que, quando você decide não se tratar, né, você está se matando, certo? Então, se você tem uma determinada enfermidade e há um caminho para ela, há um tratamento e você resolve não fazê-lo, sabendo que a sua enfermidade é mortal, você está incorrendo em eutanásia, né? E a perspectiva é de que você não pode fazer nada que prejudique a sua vida. Essa é a orientação, né? Mas é a interrupção da vida em caso de enfermidades terminais. E os motivos são variados. Alguns não suportando a dor do tratamento, né, ou da enfermidade, resolvem finalizar com isso. Outros, simplesmente pela rejeição do sofrimento. Eu não quero passar por isso. O tratamento vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser sofrido, e eu não quero, né, enfrentar essa angústia, eu não quero passar por essa situação. E então resolve, né, finalizar e acabar com tudo, né? São dois grandes motivos aqui. Podem existir outros, mas a gente não vai abordar aqui. Então, uma coisa é bem diferente da outra, como, por exemplo, admitir a morte, e outra é a intenção de morrer. Tá? Porque quando a gente fala em admitir a morte, leva-nos a pensar exatamente sobre o fato de que algumas situações na nossa vida vão, né, podem finalizar, podem chegar ao ponto de nos causar a morte, certo? Então, normalmente, quando a gente enfrenta uma situação assim, a gente tende a pensar nisso. Porque alguns males são inevitáveis. Por exemplo, a morte é um mal inevitável, né? Normalmente, o que a gente faz é tentar postergar a morte. Ou seja, vou fazer de tudo para que eu tenha um tempo a mais de vida. E essa é a perspectiva natural, né? A palavra do Senhor tem para nós uma passagem muito interessante, do Ezequias, que adoeceu mortalmente. E ele fez exatamente o oposto aqui, né? A sua doença era mortal, mas ele queria mais tempo de vida. A mensagem do Senhor veio para ele e diz, olha, você vai morrer, põe a casa em ordem, né? Coloca tudo em ordem, porque vai acabar logo. Só que essa mensagem para ele gerou uma angústia profunda, e ele então orou e queria um pouco mais de tempo, e o Senhor então atendeu a sua oração e lhe deu mais 15 anos. Né? Então foi o oposto. Ele saberia que a morte é o final, né, de todo ser humano. Todos nós morremos, né? Somos mortais. Então a gente nasce, cresce e começa a ouvir, um dia você vai morrer. Tal atitude pode te matar. Tal situação é perigosa. Nós crescemos com isso. E esse medo da morte, ele nos acompanha durante a nossa vida inteira. Né? Então a gente faz tudo para não morrer. Então você toma remédios, você se trata, você se cuida, você se exercita, você procura comer bem, porque você não quer morrer de qualquer jeito. Né? Você sabe que vai morrer, mas quanto mais você puder adiar esse dia, né, mais feliz você fica. Né? Então a ideia é essa. A gente muitas vezes fica eufórico, né, diante de notícias de pessoas que ultrapassaram as barreiras dos 90 anos, por exemplo. Né? Claro que resguardadas as devidas dificuldades de quem tem 90 anos, não tem a mesma mobilidade, né, não tem a mesma habilidade, a mesma destreza, mas muitos chegam a essa idade, né, com boa lucidez, né, com ainda razoável destreza. Alguns têm, né, o privilégio de chegar à velhice de forma muito saudável, de forma muito firme, né? E é com certeza uma bênção. Outros, a partir dos 60 anos, começam já a experimentar as complicações, né? Mas a morte é um mal inevitável. Outra coisa que a gente não pode evitar é o sofrimento. O sofrimento, ele vem de um jeito ou de outro, por uma situação ou outra. O sofrimento, ele faz parte da caminhada humana, ele está presente no mundo. Jesus nos afirmou isso: o mundo é um lugar de aflições.
né? Vocês aqui vão passar por situações difíceis. O Senhor Jesus escreve um livro inteiro, encorajando a sua igreja a permanecer firme diante do sofrimento, que é o Apocalipse. É uma carta, é um livro de incentivo à igreja. E o Apocalipse vai mostrar quão intensos são os sofrimentos da igreja. Mas que ela, permanecendo firme, seria mais que vencedora. Então, é um incentivo para nós continuarmos firmes, né? Então, não se elimina o sofrimento aniquilando o sofredor. Essa é uma perspectiva muito interessante que muitas vezes a gente não considera. E é muitas vezes o que se passa, né? Esse não pensamento é o que se passa, né, no entendimento do suicida, né? Porque ele imagina que com a sua aniquilação o sofrimento vai acabar. Só que não acaba. O sofrimento, né, o acompanha. Tá certo? Mal comparando a ideia de que você está envolvido numa determinada situação, em determinado lugar, por causa de suas decisões, por causa de sua personalidade, por exemplo. Então, você arrumou confusão com todo mundo na cidade. Aí você, vou me mudar daqui, porque o problema está aqui. Aí você se mudou para uma cidade onde ninguém te conhece. Algum tempo depois, você já tem inimigos lá na cidade. Então, mas quem conseguiu esses inimigos? Foi você, com as suas atitudes, com as suas escolhas, com as suas posturas. Não estou dizendo que você normalmente vai dar certo com todo mundo, né? Mas a gente precisa pensar também se o problema não está em nossas posturas. É importante a gente pensar isso. Porque nossas decisões e a maneira como a gente rege e conduz a nossa história, né, diz muito respeito, né, às circunstâncias que a gente está experimentando, né? Então, se eu decido mal, né, as coisas vão de mal a pior para mim. Foi o que o Senhor disse a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Então, Caim estava chateado porque o Senhor rejeitou a sua oferta e aceitou a do seu irmão. Só que a perspectiva de Caim foi o seguinte: o problema é Abel. Se Abel não fosse tão bom, ou seja, o Senhor teria prestado atenção em mim. E não é essa a perspectiva. O Senhor é justo. Ele falou assim: Caim, o problema não é Abel, o problema é você. Foi você que agiu mal, foi você que trouxe uma oferta ruim, foi você que fez as coisas de qualquer jeito. Abel só fez a parte dele, só fez a obrigação dele, como você também deveria ter feito. Então percebam, meus irmãos, que há uma grande diferença, né? Que a gente precisa tomar decisões, né, coerentes, necessárias, tá? Então, quando a gente pensa muitas vezes em eutanásia, a gente está pensando na ideia de refrear o nosso sofrimento. Só que você precisa lembrar que você é um ser que foi criado, né, mortal, finito, mas para a eternidade. E o que você faz aqui vai acompanhar você na eternidade. Então é necessário que você entenda, né, que suas decisões vão reverberar na eternidade. O que você fizer aqui, especialmente em termos de fé, né? Um exemplo: a sua fé em Cristo Jesus te resguarda na eternidade. A sua não fé em Cristo Jesus te descobre na eternidade. Você vai ter quem para te defender na eternidade? Ninguém, né? Então é importante que a gente pense nisso. São duas decisões que você pode tomar. E são duas decisões que terão consequências completamente diferentes, né? Então é importante a gente pensar em como a gente está desenvolvendo nossas questões aqui, né? Então, a gente muitas vezes tem medo, né, de sofrer, né? E o sofrimento pode vir por meio do abandono, né? Ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer ser deixado de lado, ninguém quer ser excluído. A gente tem medo da perda, tem medo de perder quem a gente ama, tem medo de perder as coisas que a gente conquista, tem medo do isolamento, né? Por que o isolamento, né, e o distanciamento social estão nos incomodando tanto? Porque nós somos seres criados para nos socializarmos. Não é da nossa natureza ficarmos sozinhos, não é da nossa natureza não nos relacionarmos. Então a gente começa a sentir falta disso, porque o Senhor nos deu isso.
É um mandato social. Então o Senhor falou, ó, se relacionem, interajam. E quando isso nos é tirado, um incômodo muito grande vem sobre nós. Por mais que alguém diga, não, eu gosto de ficar só, mas não é possível uma vida sozinha. Você sempre precisa de alguém. Nem que seja para fazer, fabricar, construir as coisas, né, que te bastam no seu isolamento, entre aspas. Né? Porque para que você fique lá tranquilo, com a sua televisão, com o seu sofá, com a sua casa, você precisa de alguém que construísse sua casa, que fizesse seu sofá, que fizesse a sua televisão, e que esteja trabalhando para que você tenha, por exemplo, internet na sua casa, televisão na sua casa. Então, você está rodeado de ações de outras pessoas, mostrando que você é dependente de uma vida em sociedade, uma vida em comum. Então, percebam, irmãos, como a coisa é grande, é séria, é abrangente. Né? Então, diante dessas situações, o que eu tenho que lembrar? Que o grande pastor está a postos. É isso que o Salmo 23 vem evocar para nós. Percebam que a gente começou pensando na solução e não no problema em si, porque a gente poderia pensar, vou falar de suicídio, ir lá para Juízes, falar de Abimeleque, podia ir lá para Samuel e falar de Aitofel, né? Mas a nossa perspectiva não é aqui evidenciar o problema, é apresentar a solução para o problema. E a solução para o problema é Cristo. E o Salmo 23 nos aponta exatamente para ele. Quem é o grande pastor? Quem é o supremo pastor? Quem é que nos guarda o tempo todo? É Cristo. Jesus é um pastor extremo, e esse pastor extremo, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Para que as suas ovelhas continuem sendo ovelhas, para que as suas ovelhas continuem se alimentando, para que as suas ovelhas continuem firmes, ele se dá por elas, ele morre por elas. E a gente pensa muitas vezes, pô, mas como é que faz? Alguém deu cabo da própria vida, suicidou-se. Esse verbo é interessante. Eu nunca falo de suicídio em termos gramaticais com muita segurança. Porque eu não posso suicidar ninguém, né? Suicídio é uma coisa que diz respeito a mim mesmo. Aí suicidou-se. Então a gente tem aí um problema, né? Suicidou-se a si mesmo. Né? Então, mas se alguém cometeu suicídio, como é que fica a realidade espiritual dessa pessoa? Para onde ela vai? Será que ela vai para algum lugar? Né? Na antiguidade, pessoas que cometiam suicídio eram tidas como condenadas. E muitas delas não tinham nem direito a um enterro digno. Não eram enterradas em cemitérios cristãos, eram enterradas no campo, porque eram pessoas que, pelo seu ato, se desvincularam do Senhor definitivamente, né? Mas muitas vezes a gente pensa, um pecado imperdoável, como é que é isso? A pessoa que decide pela eutanásia, a pessoa que decide pelo suicídio, ela não tem perdão, ela vai para o inferno direto? É assim? Como é que funciona isso? E a gente tem muitas razões para pensar assim, porque não, ele não teve tempo de se arrepender, e o pecado não arrependido não é um pecado perdoado, não teve tempo de confessar. Então, a gente precisa pensar melhor a respeito disso, irmãos. Porque aqui começa a complicação da coisa, né? O que garante a sua salvação? Você já parou para pensar nisso? E por mais que isso tenha sido já bastante refletido, bastante discutido, ainda há muita confusão. Porque o que garante a minha salvação? É a minha decisão? Eu aceitei a Cristo? Eu me tornei um cristão? Eu faço parte de uma igreja? Eu vou direto? Eu sou assíduo? Sou dizimista? Sou fiel? Embora todas essas coisas sejam importantíssimas, né? A gente luta e ensina exatamente para que o povo de Deus seja fiel na devolução dos seus dízimos, para que o povo de Deus seja fiel nas suas atitudes, para que o povo de Deus pare de namorar o pecado, né? Para que o povo de Deus seja um povo santo. Isso não está fora de questão, isso não é desconsiderado. Mas uma coisa que a gente precisa sempre lembrar é que o que garante a minha salvação não é o quão perfeito eu sou. Muito embora eu seja filho de Deus, muito embora eu seja consciente, né, de que Cristo é o meu Salvador, não é o fato de eu decidir ou acreditar nisso que me garante a salvação. O que me garante a salvação foi o ato de Cristo em morrer por mim.
O que me assegura essa certeza é a fé que eu tenho no sacrifício de Cristo Jesus. Aí está a diferença. Então, o que garante a minha salvação é a graça de Deus. E graça é graça, ou seja, graça não tem preço. Eu não posso pagar. E não paguei. Quem pagou foi Cristo. E porque eu sei que ele pagou, isso me inclui como um salvo. Então, o que Cristo fez, e não eu, é o que faz a diferença. Né? Eu não tenho participação na minha salvação. Essa ideia de faça a tua parte que da minha eu ajudo, não está na Bíblia, Deus não disse isso. O Senhor disse, seja como eu sou. O que o Senhor quer que nós sejamos? Santos. Mas por quê? Um santo deve viver de acordo com o padrão do Senhor. Essa é a perspectiva. Né? João 3,16 é um verso muito usado para a evangelização, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, ou seja, eu creio no que Cristo fez. E isso me assegura a salvação. Ou seja, eu creio. Mas Cristo já fez. Eu creio depois que ele fez. Né? Não é a minha fé que vai fazer com que Jesus faça. Tem mais um que creu em você, Jesus. Vai lá e salva. Não. O ato de Jesus é salvífico. Quando eu entendo, eu me aposto disso. Né? Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Então é o que Cristo fez, não é de mim. Romanos 8. Quem nos separará? Né? Então o texto vai dizer para nós ali algumas coisas que poderiam nos separar, que muitas vezes estão no imaginário das pessoas. Né, acerca da salvação, puxa vida, será que isso aqui atrapalha a minha caminhada com Deus? Será que isso aqui... Olha o verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é bem interessante. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, Paulo está falando aqui de situações que poderiam, né, nos colocar em situação difícil. Mas Paulo destaca, antes de qualquer coisa, o poder de Cristo Jesus. Coisa que muitas vezes nos falta. Né? Às vezes a gente coloca Jesus como sendo um coitadinho. Isso aqui vai barrar a graça de Jesus. Isso aqui vai impedir com que eu seja salvo. Ou vai, né? A coisa ainda fica pior. Ou vai me tirar a salvação, vai me tomar a salvação, vai me colocar. Gente, não funciona assim. O que Cristo fez por você está feito, está consumado, está realizado. Não há nada. Ele vai dizer lá em João que as ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos, ninguém as arrebata, ou seja, ninguém vai torcer das mãos de Jesus. Mas muitos cristãos estão aí vivendo com medo. Se eu morrer hoje, eu vou para o inferno. Se você morrer hoje e for para o inferno, né, é importante você pensar que talvez você nunca pertenceu a Jesus. Porque se você um dia foi dele, você sempre será. Você precisa caminhar com essa certeza. E isso, obviamente, não é um incentivo para que você peque. Não é um incentivo para que você saia por aí fazendo o que você acha que deve fazer. Né? E há uma compreensão muito equivocada acerca dessas coisas, porque muitos cristãos que se dizem reformados, né, que consideram a perseverança dos santos, saem por aí fazendo atrocidades, namorando indevidamente, transando adoidado, né, bebendo, bagunçando, vivendo uma vida relaxada. Não é assim que um salvo vive. É importante que você lembre disso. Há uma conduta. E a conduta aqui é um termo pobre, porque é pouco para definir, mas há uma linha, né, pela qual o Filho de Deus caminha. Ou seja, alguém é reconhecido como Filho de Deus exatamente pela semelhança com seu Pai. Então, aonde está a semelhança?
com o Senhor, numa vida de sexo desregrado? Onde está a semelhança no Senhor? Numa vida pautada em bebedices. Onde está a semelhança com o Senhor? Na falta de honestidade nos negócios. Onde está a semelhança com o Senhor? Na falta de retidão. Não há. Portanto, é necessário a gente pensar nisso. Tá? Então, o que Cristo fez é o que nos garante vida eterna. Foi o que Ele nos deu. E é importante que nós nos lembremos disso. Né? Então, se morremos por causa do pecado de Adão, né, é importante que nós nos lembremos também que vivemos por Cristo Jesus. Paulo vai nos dizer isso lá em Romanos também, aqui no capítulo 5, verso 21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Cristo, ele inaugurou vida nova para nós. Então, o que Cristo fez, nenhum pecado pode apagar, nem mesmo o suicídio. Então eu posso suicidar e ficar tranquilo? Não. É importante que você pense que a vida não é sua. Quem te deu a vida foi o Senhor. E se Ele te deu a vida, há uma missão, há um propósito que você tem que cumprir por meio da sua vida. Portanto, se a sua vida não acabou, se você não morreu naturalmente, né, significa que a sua missão também não terminou. E que se você foge da missão, né, você está desertando. Né? E a deserção, obviamente, que ela tem também suas consequências. Você não deve fazê-lo. Mas isso necessariamente não te condena. Não te desqualifica como um salvo. Como nenhum outro pecado. É o que Paulo está dizendo lá em Romanos, capítulo 8. Né? Então, quem nos separará? Ou o que nos separará? Né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os que estão em Cristo Jesus podem entrar numa situação de angústia profunda? Podem. Com certeza podem. Nós temos muitos exemplos de homens de Deus que sofreram grandes angústias. Elias era um pastor, era um profeta, né? Por assim dizer. Era um profeta e experimentou uma grave depressão. Chegou a desacreditar de tudo. Ele pediu a morte para si. Ele não tentou contra a própria vida, mas ele pediu a morte. Ele não via mais sentido em continuar vivo. Aí o Senhor fez todo um trabalho de acompanhamento, de mostrar para ele, ainda tem coisa para fazer, você não concluiu o seu ministério, então vamos pensar direito, você não está sendo racional. E o Senhor mostrou para ele, ele deu prosseguimento, mas o Senhor também logo o recolheu, né? Porque o Senhor também reconheceu a fragilidade de Elias, mas foi o Senhor, foi ele. Então é importante que nós nos lembremos destas coisas, né? O pecado imperdoável que a Bíblia cita para nós, meus irmãos, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que, trocando em miúdos, é a rejeição da graça de Deus. Então, quando eu rejeito a graça de Deus, eu estou rejeitando tudo que se chama Deus na minha vida. Eu estou blasfemando, eu estou rejeitando, recusando, renunciando, não é? Dizendo eu não quero. E aí, obviamente, que numa situação como essa, você está automaticamente condenado. Né? Então, esse é o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, não há nenhum ato que você cometa, por mais extremo que seja, né, que te coloque como um condenado. Certo? Porque se houver qualquer coisa que você faça que anule a graça de Deus não é infalível. Concorda? Portanto, é necessário que nós entendamos isso. Por quê? A vida não é nossa. A vida pertence ao Senhor. Portanto, se vivemos para o Senhor, nos consagremos a Ele com tudo que nós temos. Com tudo que nós somos. O melhor do seu fôlego, o melhor das suas habilidades, o melhor dos seus relacionamentos deve sempre ser para o Senhor. Portanto, que Ele abençoe ricamente a sua vida. E que você
abra mão de uma perspectiva de autonomia, né? E que o Senhor reja a sua história, que a sua lei, né? Ou seja, que as suas diretrizes façam a diferença para você, e que você seja cada vez mais enriquecido pelo seu amor poderoso. Que Deus muito abençoe a sua vida, que você viva em consagração plena ao Senhor, não só hoje, mas em toda a sua trajetória. Que você experimente cada vez mais, com toda a intensidade, a graça de Deus derramada sobre a sua vida por meio de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Deus Santo e amado, nós te agradecemos porque nos deste a vida. Te louvamos pelo teu amor precioso derramado sobre nós. Ensina-nos a cada dia a viver para te agradar, também para experimentar o prazer de uma vida de intimidade contigo. Que o Senhor nos ajude e nos fortaleça